Meu nome é Alita e, aos 32 anos, eu achava que tinha tudo sob controle. Eu era uma pesquisadora biomédica bem-sucedida, com publicações, um namorado amoroso e o que eu acreditava ser uma família estável, embora às vezes tensa. Todos os domingos, nos reuníamos para o nosso tradicional jantar em família, um ritual que mantivemos apesar das crescentes tensões. Nunca imaginei que, em um domingo em particular, minha mãe se levantaria, me olharia diretamente nos olhos e destruiria meu mundo inteiro com 8 palavras devastadoras. O que ela não sabia era que eu já havia descoberto uma verdade que mudaria nossas vidas para sempre. Antes de compartilhar essa jornada dolorosa, deixe-me saber de onde você está assistindo nos comentários. Curta e inscreva-se, e prepare-se para uma história sobre identidade, traição e, finalmente, encontrar paz em lugares inesperados. Cresci em um bairro de classe média em Boston, com o que parecia ser a típica família americana. Minha mãe, Margaret, tinha 59 anos e ensinava inglês no ensino médio com uma intensidade que se refletia em nossa vida familiar. Ela exigia excelência em tudo, desde notas a modos à mesa e até mesmo na maneira como eu me vestia. Meu pai, William, tinha 62 anos, era engenheiro civil e passava a maior parte do tempo no trabalho ou em seu escritório em casa, saindo principalmente para refeições e passeios ocasionais em família. Depois, havia minha irmã mais nova, Jéssica, de 29 anos, que sempre foi a criança de ouro aos olhos da nossa mãe. Desde cedo, eu me sentia diferente. Enquanto Jéssica se destacava em atividades sociais, como líder de torcida e dança, eu me sentia atraída pela ciência, preferindo a companhia tranquila de livros e experimentos a grandes reuniões. Essa diferença criava um atrito constante entre minha mãe e eu. Porque você não pode ser mais como sua irmã, se tornou a trilha sonora da minha infância, tocando repetidamente durante jantares familiares constrangedores, depois de reuniões de pais e professores e, especialmente, quando parentes me visitavam. Meu pai, porém, era diferente. Ele nunca me pressionou a ser alguém que eu não era. Lembro-me de uma noite, quando eu tinha 12 anos, eu tinha transformado o galpão do nosso quintal em um laboratório improvisado com um microscópio que ganhei de aniversário. Papai me encontrou examinando amostras de água do lago enquanto o resto da família recebia convidados lá dentro. Em vez de me repreender por ser antissocial, ele puxou um banquinho e perguntou: "O que você descobriu hoje, Alita?" O interesse genuíno em sua voz me fez sentir vista de uma forma que a atenção da minha mãe nunca fez. Aqueles raros momentos com meu pai eram ilhas de aceitação em um mar de nunca estar à altura. O verdadeiro ponto de virada na minha compreensão da minha família aconteceu quando eu tinha 16 anos. Eu estava procurando um livro de ciências antigo no sótão quando me deparei com um álbum de fotos desgastado pelo tempo, escondido atrás de uma pilha de enfeites de Natal. A maioria das fotos eram fotos familiares de família, mas escondida no fundo havia uma foto que me deixou perplexo. Mostrava uma mulher que se parecia muito comigo segurando um bebê. A semelhança era incrível, como olhar para uma versão futura de mim mesma. O carimbo de data mostrava que a foto havia sido tirada 32 anos atrás, antes de eu supostamente nascer. Com as mãos trêmulas, levei a foto para o andar de baixo e esperei até o jantar, quando toda a família estava presente. Quando a mostrei para minha mãe, sua reação foi imediata e assustadora. Seu rosto ficou pálido e, com as mãos trêmulas, ela arrancou a foto de mim. "Onde você encontrou isso?" perguntou, com a voz quase sussurrando. Antes que eu pudesse responder, ela rasgou a foto ao meio e me mandou para o meu quarto. Naquela noite, ouvi meus pais discutindo em voz baixa e urgente. Na manhã seguinte, a foto rasgada havia sumido e minha mãe agiu como se nada tivesse acontecido. Quando tentei tocar no assunto novamente uma semana depois, ela explodiu com tanta fúria que nunca mais ousei mencioná-lo. Aquele incidente plantou uma semente de dúvida que cresceria ao longo dos anos. Quem era aquela mulher na foto? Por que eu me parecia tanto com ela? E por que minha mãe reagiu com tanto pânico? Essas perguntas me assombravam, mas, em vez de enfrentá-las diretamente, canalizei minha confusão e mágoa para a excelência acadêmica, determinada a construir uma vida na qual me sentisse pertencente. Durante o ensino médio e a faculdade, mantive relações cordiais, porém distantes, com minha família, especialmente com minha mãe. O incidente da foto havia criado uma barreira invisível entre nós. Eu a visitava nos feriados e nos jantares de domingo, mas, emocionalmente, já havia começado a me distanciar da família muito antes daquele fatídico jantar de domingo que tornaria a separação física e permanente.
Minha dedicação acadêmica foi recompensada quando me formei summa cum laude em Harvard com um diploma em ciências biomédicas. Consegui uma prestigiosa bolsa de pesquisa no Hospital Geral de Massachusetts, onde me especializei em pesquisa genética relacionada a doenças raras. Meu trabalho me consumia, proporcionando-me tanto um propósito quanto uma fuga das questões persistentes sobre minha família. Foi no hospital que conheci Gabriel, um geneticista brilhante, com olhos gentis e uma bússola moral inabalável. Ao contrário de outros com quem já havia saído, Gabriel enxergava além das minhas conquistas, a pessoa incerta e inquisitiva que havia por baixo. Nosso relacionamento evoluiu de conversas noturnas no laboratório para cafés da manhã e, finalmente, para uma conexão profunda que me deu coragem para encarar as perguntas que me assombravam há anos. Sabe, disse Gabriel certa noite, enquanto analisávamos amostras de DNA, às vezes as descobertas mais interessantes vêm de perguntas que ninguém quer responder. Ele não sabia o quão profundas aquelas palavras seriam para minha vida pessoal. Meu projeto de pesquisa se concentrou na identificação de marcadores genéticos para uma doença neurodegenerativa rara. Estávamos desenvolvendo um método para rastrear padrões genéticos herdados ao longo de gerações, ajudando as famílias a entender seus fatores de risco. Percebi a ironia de estar ajudando outras pessoas a rastrear sua herança genética enquanto a minha permanecia um mistério. Numa noite tranquila no laboratório, quando todos já tinham ido para casa, tomei uma decisão que mudaria minha vida irreversivelmente. Eu tinha acesso ao equipamento, ao conhecimento e à oportunidade. Com as mãos trêmulas, preparei minha própria amostra de DNA para análise. O processo foi simples, mas me pareceu memorável. Cada centrifugação e medição com pipeta me aproximavam de uma verdade que eu tanto desejava quanto temia. Comparei meus marcadores genéticos com os do nosso banco de dados e realizei um teste separado, comparando meu DNA com um cotonete de bochecha que eu havia coletado casualmente da minha irmã durante um jantar em família, sob o pretexto de outro projeto de pesquisa. Quando os resultados apareceram na minha tela, 3 dias depois, fiquei incrédula. Não havia parentesco genético entre mim e Jéssica. Nenhum. Não tínhamos mais DNA em comum do que dois estranhos se cruzando na rua. Repeti o teste várias vezes. A conclusão permaneceu inconfundível. Eu não tinha parentesco biológico com minha irmã, o que significava que pelo menos um dos meus pais não era meu pai biológico. A foto misteriosa de repente ganhou um novo significado. Seria aquela mulher minha mãe biológica? A descoberta me lançou em uma espiral de pesquisas. Solicitei minha certidão de nascimento, que listava Margaret e William como meus pais biológicos. Mas agora eu questionava a sua autenticidade. Procurei registros de adoção, mas não encontrei nada. Durante semanas, vasculhei registros públicos, anúncios de nascimento e arquivos de hospitais. Então, encontrei algo arrepiante, uma notícia de 30 anos atrás sobre uma menina sequestrada do Hospital Memorial de Boston. Os detalhes correspondiam à minha data de nascimento e descrição. A criança desaparecida, chamada Sofia, nunca havia sido encontrada, e seus pais, a família Hendricks, nunca haviam parado de procurar. Será que eu seria Sofia Hendricks? O pensamento foi tão avassalador que desabei no apartamento de Gabriel quando compartilhei minha suspeita com ele. Se fosse verdade, significava que toda a minha vida havia sido construída sobre uma mentira devastadora. Pior ainda, significava que minha mãe, Margaret, poderia estar envolvida em um sequestro. A mulher que me criou, que me disciplinou, que às vezes me demonstrava amor à sua maneira rígida, poderia ter me roubado da minha verdadeira família. Gabriel me abraçou enquanto eu soluçava, meu mundo desmoronando ao meu redor. Seja qual for a verdade, prometeu ele, vamos enfrentá-la juntos. Com o apoio dele, continuei investigando, reunindo evidências, me preparando para um confronto que eu sabia que acabaria acontecendo. Só não esperava que acontecesse durante um jantar de domingo rotineiro ou que explodisse daquela forma. O domingo daquele jantar fatídico começou como qualquer outro. Acordei no apartamento de Gabriel, com a mente pesada com o peso das minhas descobertas. Durante semanas, fiquei em dúvida se deveria confrontar minha família com o que eu sabia. Gabriel achava que eu deveria envolver as autoridades primeiro, mas eu precisava de respostas diretamente de Margaret e William antes de tomar uma atitude tão drástica. Tem certeza de que quer ir hoje? Perguntou Gabriel enquanto eu me arrumava, com sua preocupação evidente. Você poderia ligar e dizer que não está se sentindo bem. Preciso avaliar as reações deles, respondi, embora minha voz vacilasse.
posso não confrontá-los diretamente. Quando cheguei, o carro de Jéssica já estava na garagem. Ela havia trazido o noivo, Tyler, um representante de vendas de produtos farmacêuticos que nossa mãe adorava, principalmente porque ele vinha de uma boa família com conexões. A casa cheirava a carne assada e pão fresco, o tradicional cardápio de domingo da minha mãe, inalterado há décadas. Jéssica estava arrumando a mesa enquanto discutia animadamente sobre o local do casamento. Mamãe acenava com a cabeça em aprovação da cozinha, e papai estava sentado em sua poltrona, com o jornal na mão, mas o olhar distante. Alita, exclamou Jéssica quando entrei. Momento perfeito. Estávamos falando sobre os jardins Brookfield para a recepção. O que você acha? Forcei um sorriso e assenti, meu coração batendo tão forte que tinha certeza de que eles podiam ouvir. Como eu poderia entrar em conversa sobre casamento quando suspeitava que toda a nossa estrutura familiar pudesse ser construída sobre um crime? O jantar começou com a graça costumeira do meu pai, seguida pela porção precisa da comida da minha mãe. A conversa fluía ao meu redor enquanto eu empurrava a carne assada no meu prato. Jéssica dominava a discussão com os planos do casamento, Tyler ocasionalmente acrescentava detalhes sobre custos ou logística, e minha mãe dava sugestões sobre tradições apropriadas. O local em Hampton tem uma linda suíte nupcial, dizia minha mãe. Seria perfeito para fotos de família. Jéssica, você ficará deslumbrante com seu vestido, com seu pai e eu ao seu lado. E Alita como madrinha, acrescentou Jéssica, sorrindo para mim. Consegui retribuir com um sorriso fraco, mas minha mente estava a mil. Será que eu ainda seria considerada irmã dela daqui a 6 meses? Será que eu ainda estaria falando com essa família? Então a conversa mudou quando Tyler perguntou sobre meu trabalho. Normalmente, eu mantinha descrições vagas da minha pesquisa, sabendo que os olhos da minha mãe ficariam vidrados. Mas naquela noite, algo me levou a ser mais específico. Estamos fazendo avanços em marcadores genéticos, eu disse, observando atentamente o rosto da minha mãe. Nossa tecnologia agora consegue identificar conexões familiares, mesmo com amostras limitadas de DNA. Está ajudando famílias a encontrar parentes que elas nem sabiam que existiam. A mão da minha mãe tremia levemente enquanto ela pegava o copo d'água. Parece muito técnico, disse ela, com desdém. Jéssica, conte-nos mais sobre os arranjos florais que você está considerando. Mas eu insisti. É fascinante, de verdade. Ajudamos a reunir irmãos separados no nascimento. No mês passado, identificamos uma criança que estava desaparecida há 20 anos. O barulho do garfo da minha mãe batendo no prato era chocante no silêncio repentino. Seu rosto havia perdido a cor, e meu pai a olhava com preocupação. Margarete, você está bem? Perguntou ele. Só cansada, murmurou ela, mas seus olhos estavam fixos em mim com uma nova cautela. Foi então que tomei uma decisão calculada. Eu estava olhando algumas fotos antigas recentemente, disse eu casualmente, relembrando. Quem me dera ter mais de quando eu era bebê. Jéssica riu. Mamãe tem álbuns cheios de fotos de bebê. Você era um bebê tão sério, sempre olhando fixamente para a câmera. Não tantas quanto você imagina, retruquei. Sempre me perguntei sobre aquela foto que encontrei quando tinha 16 anos. Aquela que a mamãe rasgou. A mulher nela se parecia tanto comigo. A tensão na sala se tornou palpável. Os nós dos dedos da mamãe estavam brancos em volta do cabo da faca. Que foto? Perguntou Jéssica, confusa. Não foi nada, retrucou minha mãe. Só um mal-entendido. Não parecia nada, insisti. Na verdade, parecia muito com uma mulher que poderia ter sido minha mãe biológica. As palavras pairavam no ar como uma presença física. Tyler e Jéssica trocaram olhares confusos. O pai ficará completamente imóvel, com uma expressão indecifrável. A mãe se levantou tão abruptamente que a cadeira tombou para trás, batendo no chão de madeira. Você quer a verdade? Gritou ela, com a voz irreconhecível. Tudo bem, você não é minha filha de verdade. Estou cansada de fingir. A sala congelou. Jéssica engasgou. Tyler olhou para o prato, claramente desejando estar em outro lugar. O pai se levantou um pouco da cadeira, estendendo a mão para a mãe. Margarete, por favor, começou ele, mas ela o interrompeu com um gesto cortante. Não, William,
acabou. Não aguento mais isso. Ela se virou para mim, com os olhos brilhando. Nunca fui boa o suficiente para você, fui. Sempre me julgando com esses olhos. Sempre me olhando como se soubesse de alguma coisa. Bem, agora você sabe. Você não pertence a este lugar. Você nunca pertenceu. Eu havia imaginado esse momento, até me preparado para ele, mas a realidade ainda era chocante. Apesar de tudo, descobri que uma parte infantil de mim esperava uma explicação razoável, que minha mãe negasse tudo ou confessasse com arrependimento. Em vez disso, seu ódio foi como um golpe físico. Minha irmã chorava agora, olhando de um lado para o outro, confusa. Meu pai parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos, com o rosto pálido de choque. Levantei-me lentamente, com as pernas bambas, mas a determinação firme. Sem dizer uma palavra, peguei minha bolsa na mesa lateral. Ninguém se moveu para me impedir enquanto eu caminhava até a porta. Ninguém chamou meu nome quando saí para o ar fresco da noite. A porta se fechou atrás de mim com um clique terrível. No meu carro, com as mãos trêmulas no volante, liguei para Gabriel. Está feito, foi tudo o que consegui dizer. Estou voltando para casa. Casa. A palavra nunca me pareceu tão complicada. Afastei-me da casa onde havia crescido, com a mente fervilhando de perguntas ainda sem resposta, mas com uma terrível certeza: a mulher que me criou acabará de confirmar minhas piores suspeitas. Agora eu precisava descobrir quem eu realmente era. As semanas que se seguiram àquele jantar explosivo de domingo foram libertadoras e aterrorizantes ao mesmo tempo. Gabriel insistiu que eu fosse morar com ele, transformando permanentemente seu quarto de hóspedes em um escritório onde eu poderia continuar minhas pesquisas, tanto profissionais quanto pessoais. Seu apartamento se tornou meu santuário, um lugar onde eu podia processar as mudanças sísmicas em minha identidade sem julgamentos. O sono se tornou meu inimigo. Pesadelos me atormentavam, sonhos vívidos de ser carregada para longe de um berçário de hospital, de uma mulher que eu não conseguia ver soluçando enquanto eu desaparecia. Eu acordava ofegante, encharcada de suor, com os braços de Gabriel em volta de mim enquanto ele murmurava palavras tranquilizadoras. Você está segura agora, ele dizia. Vamos resolver isso juntos. Meu trabalho sofreu. Como eu poderia me concentrar em marcadores genéticos para doenças raras quando minha própria herança genética permanecia um mistério? Meu supervisor percebeu minha distração e sugeriu que eu tirasse uma licença. Inicialmente, resisti, temendo que, sem a estrutura do trabalho, eu me afundasse ainda mais. Mas Gabriel me convenceu de que eu precisava de tempo para me concentrar exclusivamente em descobrir a verdade. Suas habilidades de pesquisa são excepcionais, ele me lembrou. Agora aplique-as ao projeto mais importante da sua vida, encontrar a si mesmo. Com o apoio emocional e a estabilidade financeira de Gabriel como rede de segurança, tirei um período sabático de 3 meses e mergulhei de cabeça na investigação. Meu primeiro passo foi contratar Thomas Reynolds, um investigador particular especializado em casos de pessoas desaparecidas. Seu escritório era desorganizado, mas organizado, com paredes repletas de arquivos de casos e condecorações. Casos de sequestro com 30 anos de duração são desafiadores, alertou ele quando expliquei minha situação. Registros são destruídos, testemunhas se mudam ou morrem, e os dados eletrônicos daquela época são, na melhor das hipóteses, irregulares. Entendo, respondi, passando um cheque pela mesa dele para receber o pagamento. Mas preciso saber. Enquanto Thomas analisava seus contatos com a polícia e os arquivos de registros hospitalares, concentrei-me no elemento humano. O artigo que encontrei mencionava que Sophia Hendricks havia nascido no Hospital Memorial de Boston. Se eu realmente tivesse sido aquele bebê, alguém no hospital poderia se lembrar de algo. A maioria da equipe de 30 anos atrás já havia se aposentado ou ido embora, mas, por meio de telefonemas e pesquisas insistentes, localizei Nancy Weber, uma enfermeira obstétrica aposentada que havia trabalhado no Boston Memorial durante aquele período. Ela concordou em me encontrar em um café perto de sua comunidade de aposentados. Nancy tinha cerca de 70 anos, cabelos grisalhos e olhos atentos que não deixavam escapar nada. Ela estudou meu rosto enquanto me aproximava de sua mesa, com um brilho de reconhecimento em seu olhar. Você é a cara dela, disse ela antes mesmo que eu pudesse me apresentar. Elizabeth Hendricks. Lembro-me do caso dela tão claramente. Meu coração disparou.
Lembra do sequestro? Mas eu ainda precisava encontrar a família Hendricks para confirmar, por meio de testes de DNA, que eu era de fato a filha perdida deles. Thomas os localizou após 2 semanas de busca. Richard e Eleanor Hendricks ainda moravam em Massachusetts, em uma pequena cidade a 3 horas de Boston. Eles nunca haviam saído da região, na esperança, contra todas as esperanças, de que a filha pudesse retornar um dia. Eles concordaram em se encontrar com você, disse-me Thomas, mas eu os avisei para não criarem muitas expectativas. 30 anos é muito tempo para esperar, e eles já receberam pistas falsas antes. Gabriel se ofereceu para me levar à reunião. Você vai ficar muito nervosa, insistiu. E pode precisar de apoio, não importa o que aconteça. A viagem até a casa dos Hendricks foram as 3 horas mais longas da minha vida. E se eles me rejeitassem? E se o teste de DNA desse negativo? Ou pior, e se confirmasse que eu era filha deles, me forçando a aceitar que toda a minha vida havia sido construída sobre um ato criminoso da mulher que eu chamava de mãe? Ao entrarmos na garagem de uma modesta casa colonial azul, apertei a mão de Gabriel com tanta força que temi quebrar seus dedos. Não estou pronta, sussurrei. Você está, ele me assegurou. Você estava procurando por este momento desde que encontrou aquela fotografia rasgada. Chegamos juntos à porta da frente. Antes que pudéssemos tocar a campainha, ela se abriu, revelando uma mulher de pouco mais de 60 anos, com cabelos loiros grisalhos e olhos assustadoramente familiares, meus próprios olhos me encarando de volta, de um rosto mais velho. Eleanor Hendricks estava imóvel na porta, com uma das mãos cobrindo a boca. Atrás dela, um homem alto, de cabelos grisalhos e ombros largos, Richard Hendricks, a observava com os olhos arregalados. Nenhum dos dois falou, mas as lágrimas silenciosas de Eleanor me disseram tudo o que eu precisava saber. Em algum nível celular primitivo, ela me reconheceu como seu filho. Sou Alita, eu disse suavemente. Alita Taylor, mas acho que posso ter nascido Sophia Hendricks. Eleanor estendeu os dedos trêmulos, parando quase tocando meu rosto, como se temesse que eu pudesse desaparecer. Você tem os olhos da minha mãe, sussurrou ela, exatamente o mesmo tom de castanho. Richard colocou a mão firme no ombro da esposa. Por favor, disse ele, com a voz rouca de emoção, entre. A sala de estar era aconchegante e aconchegante, com estantes de livros nas paredes e fotos de família cobrindo todas as superfícies disponíveis. Eleanor me guiou para sentar no sofá enquanto Gabriel se sentou em uma cadeira próxima, presente, mas nos dando espaço. Não pude deixar de notar uma foto em destaque na lareira, uma menina com um tufo de cabelo escuro e olhos sérios. Meus olhos. É você, confirmou Eleanor, seguindo meu olhar. 3 dias atrás. A única foto profissional que temos. Richard sentou-se à minha frente, estudando meu rosto atentamente. Você se parece tanto com sua mãe, disse ele. É impressionante. Conte-me o que aconteceu. Solicitei, li as notícias, mas quero ouvir de você. Durante a hora seguinte, eles compartilharam a história que eu vinha buscando a vida toda. Eleanor tinha 32 anos quando deu à luz Sophia, o bebê milagroso deles, após anos de tratamentos de fertilidade. O parto foi difícil, exigindo uma cesárea de emergência. Eleanor foi fortemente sedada depois, e Richard foi para casa rapidamente para tomar banho e trocar de roupa. Quando voltei, explicou Richard, com a voz embargada, havia um caos no chão, segurança por toda parte. Uma enfermeira me disse que um bebê tinha sido levado do berçário. Corri para o quarto da sua mãe, rezando para que não fosse o nosso filho. Mas seu berço estava vazio. Eleanor assumiu a narrativa. Eles fecharam o hospital, mas era tarde demais. Você tinha ido embora. A investigação policial durou meses. Eles suspeitavam de funcionários ou voluntários do hospital, mas não havia provas concretas, nem testemunhas. Nós nunca desistimos, acrescentou Richard. Ficamos nesta casa, mantivemos o mesmo número de telefone, esperando que um dia você nos encontrasse de volta. A cada poucos anos, surgia uma pista em potencial, uma garota em algum lugar que se encaixava na sua descrição, mas os testes de DNA sempre davam negativo. Eleanor pegou um álbum de recortes na mesa de centro. Documentamos tudo, a investigação, as buscas, as fotos da progressão da idade que a polícia tirava a cada poucos anos.
folheei o álbum, vendo recortes de jornais e panfletos com o rosto de um bebê que gradualmente se transformava no que alguém imaginava que Sofia teria aos 5, 10, 15 anos. A progressão da idade aos 20 anos parecia assustadoramente com a minha foto de identidade da faculdade. Eu trouxe isto, eu disse, tirando um kit de teste de DNA lacrado da minha bolsa, se você quiser. É a mesma tecnologia que usamos no meu laboratório. Altamente precisa. Teríamos certeza. Eleanor e Richard trocaram olhares, comunicando-se silenciosamente, como fazem casais há muito tempo casados. Não precisamos de um teste para saber que você é nossa filha, disse Eleanor gentilmente. Mas para fins legais, para encerrar o assunto, sim. Concluímos os testes com as amostras e Gabriel, com suas credenciais de laboratório, providenciou o processamento rápido. Prometi voltar assim que tivéssemos os resultados, mas Eleanor relutou em me deixar ir. Acabamos de encontrar você, disse ela, segurando minhas mãos com força. Parece errado dizer adeus novamente, mesmo que por alguns dias. Não vou desaparecer, assegurei-lhe. Só preciso de tempo para processar tudo e quero ter certeza absoluta antes de darmos os próximos passos. Próximos passos? Questionou Richard. Hesitei, não querendo abordar o assunto das consequências legais para Margaret naquele dia tão emocionante. Só estou confirmando o que todos nós já sabemos, respondi. 3 dias depois, o teste de DNA confirmou sem sombra de dúvida. Eu era Sophia Hendricks, filha de Richard e Eleanor, sequestrada recém-nascida 30 anos antes. Com a confirmação científica em mãos, Gabriel e eu voltamos para a casa dos Hendricks, desta vez passando o fim de semana para iniciar o delicado processo de conhecer minha família biológica. Descobri que tinha um irmão mais velho, Michael, que tinha 10 anos quando fui sequestrado e agora tem 40. Ele era casado e tinha 2 filhos. Quando chegou à casa dos nossos pais e me viu, desabou em lágrimas. Prometi a eles que te encontraria, explicou mais tarde. Quando eu tinha 10 anos, achava que conseguiria resolver o caso se a polícia não conseguisse. Nunca parei de olhar para os rostos das meninas da sua idade, imaginando se uma delas poderia ser minha irmã. Os Hendricks me receberam com uma abertura e aceitação incondicional que eu nunca havia experimentado com Margaret. Não havia expectativas de perfeição, nem comparações, apenas alegria por me terem em suas vidas. Eles perguntaram sobre minha vida, meu trabalho, meus interesses, querendo genuinamente conhecer a pessoa que eu havia me tornado. Temos 30 anos para colocar em dia, disse Eleanor, mostrando-me fotos de infância de Michael e contando histórias da família. Mas agora temos tempo. Todo o tempo do mundo. Mas, à medida que me adaptava a essa nova conexão familiar, a sombra da minha criação ainda pairava. Margaret e William me criaram, me moldaram para o bem ou para o mal, e ainda havia a questão do crime de Margaret. Eu não podia simplesmente desaparecer na minha nova identidade sem abordar o passado. Com as provas de DNA em mãos, tomei a difícil decisão de contatar as autoridades. A detetive designada para o caso, uma mulher compassiva chamada Detetive Rivera, explicou que, embora o prazo de prescrição para algumas acusações potenciais já tivesse expirado, sequestro ainda era passível de processo. Este é um caso único, explicou ela em seu escritório. 3 décadas se passaram e você agora é adulta. Os tribunais levarão isso em consideração, mas seu depoimento será crucial se as acusações forem apresentadas. A ideia de testemunhar contra Margaret, de ser responsável por mandá-la para a prisão, pesava muito sobre mim. Apesar de tudo, ela tinha sido a única mãe que eu conhecera nos últimos 30 anos. A complexidade das minhas emoções me esgotava e me confundia. Gabriel se tornou meu porto seguro durante esse período turbulento, ouvindo sem julgamentos enquanto eu trabalhava meus sentimentos conflitantes. Você não precisa decidir tudo agora, ele me lembrou. Reserve um tempo para construir relacionamentos com os Hendricks. As questões jurídicas podem esperar um pouco mais. Segui o conselho dele, passando os fins de semana com os Hendricks, mantendo meu apartamento com Gabriel e retornando gradualmente ao meu trabalho de pesquisa. Por quase 6 meses, vivi entre 2 mundos, a família que me havia perdido e a nova conexão que estávamos construindo, e a sombra da família que me criou sob falsos pretextos. Então veio o telefonema que forçaria todos os pedaços da minha vida fragmentada a finalmente colidirem. 6 meses depois de eu ter saído da casa dos Taylor, meu telefone tocou com o número da Jéssica.
Eu havia ignorado suas ligações e mensagens anteriores, sem querer ser a ponte entre ela e a terrível verdade sobre nossa mãe. Mas ela fez uma pausa e, pela primeira vez, vislumbrei a profunda dor que moldara a vida dela e, consequentemente, a minha. Entrei em depressão profunda, continuou ela. Os medicamentos não ajudaram. A terapia também não. A única coisa que me dava paz era ser voluntária na maternidade, estar perto dos bebês. William estendeu a mão para ela, mas ela se afastou. Eu não estava planejando, insistiu Margarete, finalmente olhando para mim. Naquele dia, eu estava apenas fazendo minhas rondas voluntárias, lendo para as mães, ajudando com os bebês. Aí eu te vi no berçário. Você não estava chorando como os outros bebês. Você estava apenas olhando ao redor, tão alerta, tão perfeita. Sua voz falhou. A babá saiu. Ninguém estava olhando. Eu só peguei você. Te enrolei em um cobertor e saí. Ninguém me impediu. Ninguém sequer me questionou. Jéssica havia retornado silenciosamente à sala durante a confissão de Margarete e agora estava imóvel junto à porta, com o rosto pálido. William estava viajando a negócios, continuou Margarete. Quando ele chegou em casa, eu lhe contei que tinha organizado uma adoção surpresa, que depois da nossa última perda, eu havia nos colocado em uma lista de espera sem avisá-lo. Ele ficou chocado, mas feliz. Eu tinha todos os documentos falsos preparados. Como você pôde fazer isso? Perguntou Jéssica, com a voz quase inaudível. Como pôde roubar o filho de outra pessoa? Margarete se virou para a filha, sua filha biológica, com um olhar suplicante. Eu não estava raciocinando direito. Estava com muita dor. E depois que fiz isso, não havia mais volta. Nos mudamos para um novo bairro. Mudei meu nome de Davis de volta para meu nome de solteira, Taylor, quando nos casamos. Ninguém nos conectou ao sequestro. O quarto ficou em silêncio, exceto pelo bip constante do monitor cardíaco de William. Olhei para as 3 pessoas que haviam sido minha família, a mulher aflita que me sequestrou, o homem que, sem querer, criou o filho de outro casal e a irmã que não era minha irmã. Senti-me estranhamente calma, como se observasse a cena à distância. Encontrei minha família biológica, eu disse finalmente. Os Hendricks. Eles nunca desistiram de me procurar. Margarete se encolheu como se eu a tivesse esbofeteado. O teste de DNA confirmou isso definitivamente. Tenho me conhecido melhor nos últimos meses. São pessoas boas que sofreram por 30 anos por causa das suas ações. O que acontece agora? Perguntou William, com a voz cansada. Depende da Margarete, respondi. Já falei com as autoridades. Sequestro não tem prazo de prescrição. Margarete empalideceu, mas assentiu lentamente. Vou me entregar, disse ela. Está na hora. Convivo com essa culpa há 30 anos. William tentou se sentar, alarmado. Margarete, não. Precisamos falar com um advogado primeiro. Estou cansada de mentir, William, ela interrompeu. Estou cansada do medo, de assistir a todos os noticiários sobre crianças desaparecidas e me perguntar se hoje seria o dia em que nos encontrariam. Acabou. Jéssica chorava silenciosamente agora, seu mundo desabando assim como o meu 6 meses antes. Senti uma onda surpreendente de empatia por ela. Nada disso era culpa dela, mas sua família estava se desintegrando diante de seus olhos. Eu deveria ir, eu disse, me levantando. Isso é um assunto de família agora. Vocês são da família, disse William baixinho. Não importa o que o DNA diga, nós os criamos, nós os amamos. E vocês amaram? Perguntei diretamente a Margarete. Você me amava ou eu era apenas um substituto para o bebê que você perdeu? Margarete olhou para mim de verdade, talvez pela primeira vez. Eu pensei que te amava, disse ela lentamente. Mas acho que amava a ideia de você mais do que a você de verdade, a filha perfeita que eu imaginava que seria. Quando você começou a demonstrar independência, a desenvolver sua própria personalidade, fiquei assustada. Eu não conseguia controlar quem você estava se tornando. Sua honestidade, por mais dolorosa que fosse, foi a primeira troca genuína que tivemos. Obrigada por me dizer isso, eu disse. Explica muita coisa.
Enquanto eu me dirigia para a porta, a detetive Rivera apareceu no corredor, com 2 policiais uniformizados atrás dela. Nossos olhares se encontraram, e eu soube que alguém, a segurança do hospital, outro visitante, havia reconhecido Margarete dos arquivos do caso que haviam sido reabertos discretamente. Margarete Taylor? Perguntou o detetive Rivera, entrando na sala. Margarete se levantou, surpreendentemente calma. Sim, sou eu. Gostaríamos que você viesse conosco para responder a algumas perguntas sobre o desaparecimento de Sophia Hendricks em 1995. Jéssica começou a protestar, enquanto William chamava um advogado, mas Margarete simplesmente pegou sua bolsa e caminhou em direção aos policiais. Está tudo bem, disse ela ao marido e à filha. É hora de contar a verdade. Enquanto Margarete era levada embora, ela parou ao meu lado. Sinto muito, disse ela baixinho. Não apenas pelo que fiz, mas por não ter sido a mãe que vocês mereciam. Não consegui responder. O pedido de desculpas, embora aparentemente sincero, não conseguia nem começar a abordar a magnitude de suas ações ou o impacto delas em tantas vidas. Observei-a se afastar, escoltada pelos policiais, uma mulher pequena e derrotada, carregando o peso de um crime cometido há 30 anos. Na sala de espera, Gabriel me abraçou, absorvendo os tremores de emoção que eu havia reprimido durante o confronto. Você conseguiu, murmurou ele em meu cabelo. Você encontrou a verdade. Mas, ao sair do hospital naquela noite, me perguntei se a verdade por si só seria suficiente para curar as feridas que se estendiam por 3 décadas e 2 famílias. A história ainda não havia terminado, para nenhum de nós. O processo judicial contra Margarete tramitou lentamente no sistema judiciário, um caso sem precedentes em muitos aspectos. Dada a sua idade, problemas de saúde e circunstâncias incomuns, a promotoria ofereceu um acordo judicial, 6 meses de prisão domiciliar, seguidos de 5 anos de liberdade condicional, tratamento psiquiátrico obrigatório e restituição financeira à família Hendricks. Quando o promotor me perguntou se eu queria fazer uma declaração de impacto da vítima na audiência de sentença, tive dificuldade em decidir. Uma parte de mim queria articular o profundo impacto que o crime de Margarete teve na minha vida, a crise de identidade que continuava a reverberar pela minha existência. Outra parte reconheceu que nenhuma declaração poderia captar adequadamente a complexidade de ser criada pela mulher que me sequestrou. Eu precisava falar, finalmente decidi, não por vingança, mas para encerrar o assunto. O tribunal estava tenso quando me aproximei do pódio. Margarete estava sentada à mesa da defesa, parecendo menor e mais velha do que eu me lembrava. William e Jéssica estavam sentados atrás dela, com os rostos tensos. Do outro lado do corredor, Richard e Eleanor Hendricks assistiam com expressões de apoio, meu irmão Michael ao lado deles. Gabriel estava sentado logo atrás de mim, uma presença firme. 30 anos atrás, comecei, um ato desesperado mudou o curso de muitas vidas. Fui tirada dos meus pais biológicos, que passaram décadas me procurando, sem nunca perder a esperança. Fui criada por William e Margarete Taylor, acreditando que eu era filha deles, sem nunca entender por que me sentia uma estranha na minha própria família. Olhei diretamente para Margarete. O que você fez foi imperdoável. Você roubou não apenas um bebê, mas uma vida inteira de memórias que deveriam ter sido compartilhadas com a família Hendricks. Você os privou de ver a filha crescer. Você me privou de conhecer minha verdadeira herança, meu irmão, minha família extensa. A cabeça de Margarete se curvava mais a cada palavra. Mas não estou aqui para exigir punição, continuei. Estou aqui para resgatar minha narrativa. Por 30 anos, minha história foi construída sobre uma mentira. Hoje, estou diante de vocês como Alita Taylor e Sophia Hendricks, abraçando a complexa verdade de quem eu sou. Virei-me para me dirigir diretamente ao juiz. Meritíssimo, peço que, qualquer que seja a sentença imposta, ela inclua tratamento de saúde mental. O que Margarete fez foi errado, mas veio de um profundo sofrimento e doença mental que não foram tratados. Nenhuma punição pode restaurar o que foi perdido, mas talvez o tratamento possa evitar que outros experimentem dor semelhante. Após a audiência, no corredor do tribunal, William se aproximou de mim, hesitante. Isso foi generoso da sua parte, disse ele, mais do que ela merecia. Talvez não fosse o que ela merecia, respondi. Era o que eu precisava para seguir em frente.
A resolução judicial marcou um ponto de virada, mas a jornada emocional da reconciliação foi muito mais complexa. No ano seguinte, trabalhei com uma terapeuta especializada em questões de identidade e traumas familiares. Lentamente, comecei a integrar minhas. Quanto a Gabriel, seu apoio inabalável durante minha crise de identidade só aprofundou nossa conexão. Em uma noite fresca de outono, durante uma caminhada pelo Arboreto Arnold, onde passamos muitas horas de contemplação, ele se ajoelhou entre as folhas de outono. Eu me apaixonei por Alita, disse ele, estendendo um anel. Aprendi a amar Sofia, mas principalmente a mulher extraordinária que você é, independentemente do seu nome ou história. Você quer se casar comigo? Nosso casamento na primavera seguinte uniu os retalhos da minha vida complicada. Richard me acompanhou até o altar, enquanto William esperava no banco da frente. Eleanor me ajudou a escolher meu vestido e Jéssica foi minha madrinha. Michael fez um brinde em reconhecimento às circunstâncias estranhas que acabaram nos unindo como família. Profissionalmente, minha experiência inspirou uma nova direção em minha pesquisa. Criei uma divisão especializada em nosso laboratório dedicada ao uso de testes genéticos para ajudar a identificar crianças desaparecidas e reunir famílias. O trabalho foi emocionalmente desafiador, mas profundamente gratificante, e cada história de sucesso foi uma pequena redenção do meu passado fragmentado. Margarete, cumprindo prisão domiciliar e fazendo terapia por determinação judicial, enviou uma carta para o dia do meu casamento. Guardei-a fechada por semanas, sem saber se deveria ou não me envolver com suas palavras. Quando finalmente a li, não encontrei desculpas, mas uma reflexão genuína de uma mulher finalmente confrontando os danos que suas ações haviam causado. Não posso desfazer o passado, escreveu ela. Mas estou trabalhando para entendê-lo, para garantir que a dor pare comigo. Você construiu uma vida linda apesar das minhas ações, não por causa delas. Isso é uma prova da sua força, não da minha maternidade. A jornada de cura não é linear. Ainda há dias em que me sinto desorientada pela natureza dual da minha identidade, dias em que a raiva ressurge diante da decepção que moldou minha infância. Mas esses momentos se tornam menos frequentes à medida que abraço a totalidade da minha história. O que aprendi com essa experiência extraordinária é que a identidade não é fixa, mas fluida, não é singular, mas multifacetada. Sou a soma de todas as minhas experiências, tanto aquelas baseadas na verdade quanto aquelas construídas sobre mentiras. A família em que nascemos nos molda, mas também a família que escolhemos e a família que criamos. Descobri que o perdão não é um ato único, mas um processo. Talvez eu nunca perdoe Margarete completamente por suas ações, mas encontrei paz ao compreendê-las. Ao reconhecer sua humanidade, por mais falha e desesperadora que fosse, recuperei a minha. Às vezes, a maior dor pode abrir portas para o nosso eu mais verdadeiro. Não sou mais a criança sequestrada ou a filha rejeitada. Sou a Alita. Sou Sofia, e sou tudo o que escolho me tornar. Se a minha história ressoou com você, compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Você já descobriu algo que mudou a forma como você enxergava a sua vida? Como você encontrou o seu caminho? Sua jornada pode ajudar outra pessoa a trilhar seu próprio caminho rumo à verdade e à cura. E se você encontrou valor na minha história, curta, inscreva-se e compartilhe com alguém que precisa ouvir que até a identidade mais destruída pode ser reconstruída em algo belo e completo. Obrigada por testemunhar a minha verdade, e que você encontre força na sua.